Moraes se reúne com autoridades como se fosse um ato, uma reunião qualquer. Ou se é uma reunião qualquer, pior ainda. Se ele vai lá para a audiência, é errado porque ele é um juiz, ele não é polícia e ele não é Ministério Público. Mas se a reunião é uma reunião política, é pior ainda, porque aí não só ele não está sendo juiz, como não está sendo nem Ministério Público, nem polícia, ele está sendo político. Se a União fizesse algo, a gente não ia ter que estar discutindo agora sobre classificar terrorista como terrorista, para aumentar a pena deles, para talvez, se necessário, interferência dos Estados Unidos, facilitar essa interferência. Não estou falando que é necessário, só estou falando que a União não faz nada. Quando faz é para criticar os Estados Unidos, é para falar de soberania nacional, quando a gente não tem soberania dentro do próprio país. Quando a gente está falando de 50 milhões de brasileiros que vivem em áreas comandadas pelo crime organizado, que o Estado brasileiro não opera dentro do próprio país. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Lula decreta GLO, mas você não vai acreditar em qual lugar. O petista Lula determinou o emprego das Forças Armadas em uma operação de garantia da lei e da ordem nas cidades de Belém, Altamira e Tucuruí, no Pará. A medida, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, valerá de 2 a 23 de novembro e tem como objetivo reforçar a segurança durante a realização da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025, que ocorrerá na capital paranaense. O decreto, assinado também pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e pelo chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Marco Antônio Amaro dos Santos, atendeu a um pedido do governador Helder Barbalho. Segundo o governo Lula, a operação prioriza a proteção de infraestruturas críticas, como hidrelétricas, portos e aeroportos e sistemas de abastecimento de água, além da segurança das delegações e chefes de estados presentes no evento. Ou seja, quando é o caso de GLO para enfrentar os narcoterroristas do Rio, Lula não autoriza. Mas quando é GLO para fazer a segurança da COP30, Lula não pensa duas vezes. Moraes se desloca até o Rio para reunião com Cláudio Castro. O ministro apura se houve irregularidades na mega operação policial realizada no estado. Juristas indagam a legalidade de audiências conduzidas por Moraes. E o Moraes foi para o Rio de Janeiro. O Moraes, ele assumiu irregularmente, como a gente já mostrou aqui no canal, a DPF das favelas e agora vai para o Rio de Janeiro para audiências, reuniões. Mas o que está por trás dessa ida do Moraes ao Rio? O que o Moraes foi fazer no Rio de Janeiro? Muito bem, o Moraes, o novo menino do Rio, foi agora para o Rio de Janeiro, talvez já cansado de sentar na cadeira de rei do Brasil, na cadeira da presidência, na cadeira do Mota, na cadeira do Alcolumbre, na cadeira do Lula, na cadeira sua própria, né, do STF. Agora ele também quer sentar na cadeira de governador, pelo que parece. Ele assumiu, como a gente já mostrou aqui no canal, irregularmente a DPF das favelas e provisoriamente, né? Acredite quem quiser, porque ele assumiu essa DPF das favelas de forma tão provisória quanto a Carmen Lúcia disse que a censura ao documentário da Brasil Paralelo era também algo provisório lá em 2022. Tudo é provisório nos olhos tolos de quem vê e nos ouvidos ingênuos de quem escuta aqui no Brasil. Tudo que é provisório se torna definitivo por parte do judiciário, não é? É assim que tem sido e é assim que será também nesse caso. O Moraes assumiu, é verdade, essa a segurança pública do Brasil. O Moraes passou a ser o fiscal da segurança pública do país e não vai ser só no Rio e não vai ser só provisório. Aposte nisso que eu estou dizendo, hein? Bom, o Moraes, sob a justificativa de estar à frente dessa DPF das favelas, inventou uma audiência com autoridades do Rio de Janeiro, o que é totalmente irregular, porque veja só, numa DPF que você julga causas abstratas, não concretas, não julga alguém, não julga um fato específico, mas um conjunto de fatos abstratos. Muito bem, numa DPF como essa, você não faz uma audiência para interrogar a autoridade,
autoridades. Você, no máximo, pede, requisita para as autoridades informações sobre os fatos abstratos que você está julgando. Mas o Moraes, ele sempre dá um jeitinho. Então ele fez uma audiência, ele marcou uma audiência e foi para o Rio de Janeiro pessoalmente ouvir as pessoas, as autoridades públicas. Então, ele, nessa manhã, vai se reunir, é disso que trata, vai se reunir com o Castro, né? E, inclusive, nessa audiência com o Castro, haverá outras autoridades e será a portas fechadas. Sabe-se lá por quê? Porque se é um ato público, se ele vai lá como juiz, se é uma audiência, a audiência é pública. Por que vai ser a portas fechadas? De onde que sai a legitimidade desse encontro ser a portas fechadas? E depois desse primeiro encontro, o Moraes terá ainda audiência com o presidente do TJ do Rio de Janeiro, o que ele tem a ver com isso, e com o procurador de Justiça do Rio de Janeiro e com o defensor público geral. Muito bem, e assim é a agenda do Menino do Rio, é assim a agenda do ministro Moraes, um absurdo completo, porque veja bem, ministro do STF não investiga, ministro do STF julga, quem investiga é polícia, delegado, e quem fiscaliza essas investigações e as toca adiante é o Ministério Público, não é o Moraes. Nós naturalizamos, normalizamos e não mais achamos estranho um ministro do STF sair para investigar um fato como se fosse um policial, ou como se fosse o fiscal dos atos políticos de um governador. E a imprensa ainda está noticiando esses fatos da seguinte maneira: Moraes se reúne com autoridades como se fosse um ato, uma reunião qualquer. Pô, se é uma reunião qualquer, pior ainda. Se ele vai lá para a audiência, é errado porque ele é um juiz, ele não é polícia e ele não é Ministério Público. Mas se a reunião é uma reunião política, é pior ainda, porque aí não só ele não está sendo juiz, como não está sendo nem Ministério Público, nem polícia, ele está sendo político. Então, assim, não tem como essas audiências ou reuniões, sabe-se lá como for, serem legitimadas. A imprensa tem dito, não, é uma reunião para aliviar a irregularidade de ser uma audiência, mas ser uma reunião política é mais irregular ainda. Um ministro do STF, um juiz supostamente, né? É o que nos contam, é o que nos dizem, agindo como se político fosse. Tudo irregular, é um absurdo. O Moraes, repito, não bastante para ele foi sentar na cadeira de rei do Brasil, agora ele senta também na cadeira de governador, na cadeira de instância fiscalizadora do governador, na cadeira da Secretaria de Segurança Pública do Rio. Anotem mais uma vez o que eu estou dizendo. O ministro Moraes vai pegar essa DPF para sempre e o ministro Moraes vai, daqui por diante, mandar na segurança pública do Brasil. Se duas coisas acontecerem, se o Castro tiver condições ou se achar presidenciável ou se ele tiver chances para o Senado, o Moraes vai segurar isso até torná-lo inviável politicamente. E se essa não for a ambição dele, o Moraes vai segurar nas suas próprias mãos a segurança pública do Brasil até o momento que a PEC da segurança pública, que é uma PEC que centraliza tudo nas mãos do governo federal, seja aprovada. Essa a missão. Ou ele inviabiliza o Castro, ou ele segura a segurança pública nas suas mãos até que a segurança pública vá para as mãos do governo federal. Nas mãos do governo do Estado ela não fica mais. E o novo secretário-geral da presidência, Guilherme Boulos, chamou o consórcio de governadores da direita de um consórcio Trump. O Cláudio Castro apelidou de consórcio da paz. Guilherme Boulos apelidou de consórcio de Trump. Temos aqui, então, começando com a fala do governador, que ficou muito em evidência. Eu vi até um levantamento que parece que ele ganhou mais de 1 milhão de seguidores só no Instagram, com tudo que aconteceu no Rio de Janeiro. Vamos lá, abre aspas ao chefe do executivo do estado do Rio de Janeiro. Faremos um consórcio no modelo de outros que já existem, para que nós possamos dividir experiências e soluções do combate ao crime organizado e da libertação do nosso povo. Vamos discutir estratégias e eu propus que a sede desse consórcio seja no Rio. Agora temos a fala do novo secretário-geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, aqui para nós. Aqui, boa. Já temos aqui, vamos lá, podemos colocar em tela cheia para nós. O consórcio que os governadores anunciaram não é um consórcio da paz, é o consórcio do Trump. Querem atiçar intervenção estrangeira.
Vou levar para Jorge Serrão, para o Serrão também poder comentar. Serrão, eu cobrei aqui na semana passada de que os governadores, já que a ajuda não vinha do governo federal, teria que vir dos outros estados. Não adianta, por exemplo, no caso de Goiás, lá, como o Caiado fala aqui, bandido não se cria, 90% de aprovação na segurança. Pô, então ajuda os irmãos cariocas. Aqui em São Paulo a mesma coisa. Quem que é a tropa de elite? A Rota, o Canil, a Cavalaria, o GAT, o BAEP. Vamos mandar dezenas desses homens para ajudar lá no Rio de Janeiro. O governador está pedindo socorro. E eles se uniram todos presencialmente na sede da Secretaria de Segurança Pública do Rio, exceto o Tarcísio, que por uma questão de agenda entrou virtualmente, e aí eles começaram a mandar. O Jorginho mandou, o Caiado mandou, São Paulo mandou, vários estados ali. E Guilherme Boulos parece que, além do federal não querer ajudar, ele quer que o Rio fique sozinho, que os outros estados também não ajudem, Serrão. Pois é, o ponto mais importante dessa questão da segurança pública é quem é que tem que cuidar da segurança? E aí vem a questão fundamental. De quem é a responsabilidade pela segurança pública? Segurança pública é um dever do Estado? Segurança pública é um dever de todos. Todos, cada um de nós. O conceito moderno de segurança pública, ele trata da questão da segurança colaborativa da população e das autoridades. Mas para isso, para essa segurança colaborativa funcionar, você precisa de uma estratégia pública de segurança. E nós temos ela construída no Brasil ainda de maneira sólida? Não. Então, essa possibilidade desse consórcio da paz, ou que poderia também ser chamado de Foro do Rio de Janeiro, eu amei essa ideia. Essa ideia foi dada pelo grande amigo Roberto Mota, deu uma ideia ótima. Foro do Rio de Janeiro, para se contrapor ao Foro de São Paulo. Foro de São Paulo não juntou a bandidagem? Então, o Foro do Rio de Janeiro vai juntar as pessoas de bem, aquelas que querem a paz de verdade, que querem a segurança, que querem de verdade acabar com a desordem no Brasil. Então, ótima iniciativa. E quem vem contra essa iniciativa do Rio de Janeiro? Quem? Ninguém menos que ele, Guilherme Boulos, o agitador-mor da República, aquele que vem para a Secretaria-Geral da Presidência da República para controlar quem? Para controlar os movimentos sociais que vão fazer parceria exatamente com a bandidolatria para manter o poder da esquerda onde ela está hoje, garantindo a reeleição de Lula. Então, vamos parar de palhaçada, Guilherme Boulos, que a questão da segurança é muito séria. Então, em vez de você ficar fazendo proselitismo, torcendo e jogando contra, você tinha que estar calado. Você calado é um poeta. Então, seria muito bom que você não se metesse nessa história, porque a coisa é grave. O Rio de Janeiro hoje está sendo vítima de um problema grave, não só o Rio de Janeiro, todos os estados também, porque a ADPF 635, quando ela proibiu a ação nas favelas do Rio de Janeiro desde a pandemia, ela também causou o mesmo conceito para os outros estados, tá? Ela tem uma validade que a polícia não pode agir tão livremente assim nessas áreas conflagradas, tá? Essa regra vale para os outros estados também, não é só para o Rio de Janeiro, não. E foi uma ação de um partido comunista, comuno-socialista, né, para impedir a efetiva ação das forças de segurança. Então, ela não tem legitimidade, ela carece de legitimidade. A gente precisa aqui do amplo debate. A população está demonstrando agora em diversas pesquisas de diferentes institutos que ninguém aguenta mais esse estágio de insegurança. Então, é necessária, fundamental, foi excelente essa iniciativa de criar esse consórcio da paz, ou Foro do Rio de Janeiro, como você poderia rebatizá-lo, para que se discuta de verdade política de segurança. Hoje vai ser um marco na questão da segurança pública, essa reunião no Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes estará lá para cobrar, para fazer cobrança, para dar ordem daqui e dali, mexendo, intervindo diretamente na soberania da federação. Hoje vamos ver o resultado disso. Essa ADPF não pode impedir que as forças de segurança, que os estados possam combater de verdade o narconegócio. Narconegócio que já tomou conta geral de tudo.
e narconegócio, e você até brincou, Lucas Saba, ainda agora no início do programa, você falou, sério, né? Onde, quando o Estado sai, o crime entra. Não, a nossa situação hoje é tão grave que o Estado e o crime estão entrando juntos para fazer a bandidagem operar. Então é isso que a gente tem que acabar no Brasil, meu caro. Exatamente. E vou passar para a Carla. Na semana passada, a Carla havia ainda questionado sobre esse consórcio, né, Carla, da presença do governador aí do seu estado do Paraná, Ratinho. E é um questionamento extremamente pertinente, porque caso o Bolsonaro siga inelegível, ele é um candidato, pré-candidato à presidência da República, e muitos deles querem herdar o espólio político do ex-presidente. Mas pautas caras ao ex-presidente, eles não querem sujar suas mãos. Então, fica ali, no mínimo, uma coisa contraditória. Vale lembrar que desse consórcio temos, então, Ronaldo Caiado, de Goiás, Romeu Zema, de Minas, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Ratinho Júnior, do Paraná, Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, o próprio, evidentemente, Cláudio Castro, do Rio, Tarcísio, de São Paulo, e temos também outra pessoa que se posta ali de uma maneira, no mínimo, interessante, é Celina Leão, que é vice-governadora de Brasília, e me parece que há um governo rachado com Ibanez Rocha, que, ao que tudo indica, não quis vir ao Rio. Então, mas ela bancou e ela, como vice-governadora, veio representando o seu estado. Carla. Pois é, temos aí vários estados, né, a direita se mostrando, se destacando aí nesse consórcio. Quando a gente fala nessa questão da crítica do Boulos, que seria, toda vez que ele abre a boca, a gente pode incluir a esquerda inteira em todas as falas dele. A gente não está aqui especificando a fala do Boulos, ele está falando pelo governo. Se ele ainda não sabe disso, ele está sabendo agora. Porque tudo que sair da boca dele a partir desse momento, afinal de contas ele é ministro, está englobando toda a esquerda. E ele deixa bem claro que é o consórcio de Trump, que seria uma maneira de fazer uma provocação para os Estados Unidos começarem uma, entre aspas, invasão. Como é que vai funcionar isso daqui para frente? Quer dizer, a gente está vendo, como o Lucas disse, um racha no governo de Brasília, especificamente no governo da região, do estado, e a gente percebe também que os governadores de direita estão se unindo, porque se o governo federal não está trabalhando, afinal de contas, alguém tem que trabalhar, alguém tem que fazer. Perfeito, Carla, exatamente isso que você pontuou. É importante a gente lembrar que Boulos não é mais só um deputado extremista. Boulos agora é ministro, então ele representa o governo federal. Quando ele fala uma barbaridade dessa, ele está sim representando o governo federal. E aí a gente observa que a gente chegou no ápice, né, dos governadores terem que fazer esse consórcio, de se manifestarem contra o crime organizado, porque a União não faz nada. Se a União fizesse algo, a gente não ia ter que estar discutindo agora sobre classificar terrorista como terrorista, para aumentar a pena deles, para talvez, se necessário, interferência dos Estados Unidos, facilitar essa interferência. Não estou falando que é necessário, só estou falando que a União não faz nada. Quando faz é para criticar os Estados Unidos, é para falar de soberania nacional, quando a gente não tem soberania dentro do próprio país. Quando a gente está falando de 50 milhões de brasileiros que vivem em áreas comandadas pelo crime organizado, que o Estado brasileiro não opera dentro do próprio país. Isso é defender a soberania. É você pensar em meios, né? É apoiar operações que estão combatendo terroristas que estão ocupando áreas brasileiras, áreas em que os brasileiros são até expulsos das próprias cidades, né? Dos seus trabalhos, das suas casas, como a gente viu acontecendo no Brasil. Não é só sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, sim, é um grande exemplo dessa barbaridade que está acontecendo por falta de medidas da União. E nessa fala ainda do Boulos, ele complementa, né? Ele não para por aí falando que o consórcio dos governadores é uma medida de apoio do Trump. Ele fala que se os governadores se importassem de fato com segurança pública, eles estariam apoiando a PEC da segurança pública. PEC essa que limita ainda mais o poder de polícia dos governadores, a atuação local, a atuação estadual. O Lucas trouxe ali, né, o resumo do que está acontecendo em relação ao STF, em que do dia para a noite o Alexandre de Moraes vira relator de uma DPF que investiga ali outros casos de, entre aspas, abuso do poder de polícia em comunidades do Rio de Janeiro. E agora ele voltou a ser o relator. E aí, nesse momento, ele quer que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, preste contas, ele quer entender mais dados sobre direitos humanos, ou seja, uma centralização ainda maior
da segurança pública nas mãos de ministro do STF. A PEC da segurança pública é você centralizar isso na União, é você limitar a atuação do governador do Rio de Janeiro nesses casos de barbaridade que acontecem no Rio de Janeiro e que não é a primeira vez que operações como essa acontecem. Essa foi a maior, mas infelizmente, né, há um histórico no Rio de Janeiro desse tipo de ação em que é necessário essas operações, mas que em tempos passados não eram tidos dessa maneira pela esquerda. A esquerda agora adotou isso, politizou uma operação contra terroristas. Quem está politizando é a esquerda, porque antigamente, quando isso acontecia, quando o Lula era presidente, em outras operações, ele não criticava dessa maneira. Então a gente vê a esquerda politizando, a esquerda defendendo o bandido, a esquerda falando que tem civil que foi morto, quando não a princípio, até então, 90 corpos já foram identificados pelo IML e não tem nenhum civil ali, né? A gente não viu nenhuma manifestação falando que civis foram mortos, apenas bandidos esses que tiveram a oportunidade de se render antes. A gente viu também que uma série de bandidos foram presos e estão presos antes porque se entregaram à polícia, mas quando não se entregam não teve o que fazer, eles estavam com fuzil, gente andando com fuzil dentro de uma favela, dominando aquele território, né? E isso não tem outra palavra que não terrorismo. E aí quando a gente vê essa ação dos governadores, eu entendo como muito positivo esse consórcio, porque a gente sabe que infelizmente não é uma situação isolada no Rio de Janeiro, e se a gente não tem apoio da União, é importante que os estados se manifestem contra o crime organizado, contra terroristas e em apoio aos governadores que precisam tomar decisões mais drásticas como o que aconteceu no Rio de Janeiro.